Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 17 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje sobre a continuidade do jovem Davi, a vida de Davi, né? Ontem nós falamos sobre a unção que foi derramada, o óleo, o azeite, né? Que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, uma grande surpresa para toda a família de Davi. Interessante que Davi deveria ter aí os seus 15, entre os seus 15 e 17 anos, né? Então, nós podemos ver que logo em seguida, vamos ver que o Espírito de Deus se retirou de Saul e Saul começou a ser atormentados por espíritos malignos, né? E quando Davi tocava a sua harpa, isso trazia um certo conforto, um alívio, né? A Saul, que aí os espíritos malignos se afastavam, né? E ele ficava em paz, ele conseguia dormir. E aí nós vamos ver que Davi ele tinha esse acesso já ao palácio de Saul. E ajuntar os filisteus, né, que era o grande inimigo de Israel, ajuntou as tropas deles para a guerra, né, e congregaram aí em Socó, em que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca. E Saul e os seus homens de Israel, se ajuntaram, né, acamparam no vale de Elã, onde seria ordenado a batalha contra os filisteus. Mas essa batalha se tornou diferente, porque estavam no monte de um lado, né, os israelitas, e do outro lado estavam os filisteus. E aí saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Isso mesmo, ele era de Gate, e o texto fala, o texto bíblico, que ele tinha altura de 6 côvados. Sabe o que significa isso? Ele tinha uma altura de 2,92 metros, ou seja, quase 3 metros. Ele era um homem gigante, né? Um guerreiro gigante. E aí ele trazia na cabeça um capacete, ele vestia couraça, né? E o peso dessa couraça era muito grande, porque imagine um homem de 3 metros, né? E aí nós vamos ver que ele para e ele começa a chamar as tropas de Israel, chamando eles para que eles descessem para a batalha, né? E aí nós vamos ver que eles começam a chamar o povo para a batalha, o povo de Israel fica totalmente temeroso diante da figura do Golias, né? E começa a afronta. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e tremeram muito, né? Então está instaurada uma guerra onde tem um guerreiro de 3 metros que afronta não só a Saul, mas todo o povo de Israel. E aí, nesse panorama, nós vamos ver que os irmãos de Davi, né? Irmãos de Davi estavam lá no meio das tropas. Davi era filho, né, de Jessé, e ele tinha 8 filhos, né? Nos dias de Saul, era já velho, adiantado em anos entre os homens. E aí, 3 dos irmãos de Davi estavam lá na tropa de guerra, né? Eliabe, o primogênito, o segundo era Abinadab e o terceiro era Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores que seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, né, para apacentar suas ovelhas. Então, toda vez que o rei era atormentado por esses espíritos malignos, era chamado Davi. Davi ia lá, tocava, acalmava o rei. Quando ele estava calmo, tranquilo, dormindo, Davi voltava para cuidar das suas ovelhas. Esta era a trajetória de Davi, né? E aí nós vamos ver que Jessé
Como ele já tinha acesso, né, ao palácio, ele ia lá com frequência, Jessé, o seu pai, diz para ele, leva trigo tostado, leva pão, leva suprimento para os teus irmãos que estão na guerra. E aí leva queijo também ao comandante, né? E aí separou todos aqueles suprimentos e Davi no dia seguinte se levantou de madrugada, tá no versículo 20 do capítulo 17, e partiu, né? Deixou ali um servo, um guarda cuidando das ovelhas e partiu para cumprir, né, a ordem do seu pai. E aí nós vamos ver que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugia diante dele, temia grandemente. Diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei cumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai será isento de imposto. Então falou Davi aos homens que estavam contigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este, pois, incircunciso, né, para afrontar o exército do Deus vivo? Mas aqueles guerreiros não estavam tendo esse sentimento, não. O sentimento que eles tinham era de medo, de pavor, né? Davi, nessa sua ousadia, fala essa palavra por ele, né? Por ele próprio e não por aqueles pessoas guerreiras que estavam ali. E quando Eliabe, o seu irmão mais velho, vê ele falar, repreende ele, né? Diz que era presunçoso ele falar daquele jeito, né? E aí Davi fala, o que eu te fiz agora? Fiz somente uma pergunta, né? E aí nós vamos ver que ouvindo, Davi se dispôs a pelejar contra o Golias. Como isso acontece? Quando Davi vê aquelas afrontas e mais afronta, e os guerreiros de Israel, um mais apavorado que o outro, Davi diz a Saul, não desfaleça o seu coração, ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aqui, Davi tinha por volta de 20 anos, né? Então ele era muito moço, inexperiente com a guerra, né? E aí ele insiste, né? Ele começa a contar os feitos que ele tinha matado, o leão, um urso que tinha tentado pegar as ovelhas dele, e ele fala, e a convicção dele é tão grande que Saul olha para aquilo e fala, se nenhum guerreiro quer ir, vou deixar ele ir, né? E aí Saul diz para ele, vai-te, o Senhor é contigo. E Saul tenta convencê-lo de usar a armadura real, a armadura que era de Saul, né? Para que ele ficasse bem protegido. Davi dá uns passos com aquela armadura e vê que aquilo não tem nada a ver com ele. E ele fala, não, deixe-me ir do meu modo, né? E o texto fala que ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançando mão de uma funda, foi se achegando aos filisteus. Um filisteu que, quando viu Davi se achegando, né, olhando o filisteu, desprezou, porque ele era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi, sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Davi disse mais aos filisteus, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontados. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas mãos, ferir-te-ei, tirar-lhe a cabeça e o cadáver do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Olha que audácia, né? Olha que coragem, que ousadia tinha o menino Davi, o moço Davi, né? E aí nós vamos ver que
Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Rapidamente, Davi vai lá, né? Pega a própria espada e corta a cabeça do filisteu. E quando o arraial de Israel, os guerreiros vêm, né? Eles partem todos encorajados, né? Pela atitude de Davi contra os filisteus, né? Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram o acampamento, né? E aí tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém a arma dele pôs Davi na sua tenda, né? Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? E Abner, né, disse: tão certo como vive o rei, que eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner levou à presença de Saul, trazendo ele a mão à cabeça dos filisteus. E aí Saul fica sabendo quem é esse jovem guerreiro, né? E aí nós vamos ver no capítulo 18 que grande amizade acontece, é nutrida ali com quem? Jonathan, né? O guerreiro Jonathan, né? Que nós falamos ontem, e Davi, né? Eles têm uma amizade muito bonita, eles fazem aliança, né? Um encoraja o outro, e aí nós vamos ver que eles fazem uma aliança no início do capítulo 18, aonde Jonatas despoja-se da capa e dá a Davi, né? Algo muito bonito o que ele faz, esta aliança que ele faz com Davi, reconhecendo, né, em Davi um homem segundo o coração de Deus, reconhecendo em Davi um guerreiro, reconhecendo em Davi uma sucessão, né? E aí nós vamos ver que logo em seguida vai ter o cântico das mulheres, que não agrada nem um pouco a Saul. Sabe por quê? E o texto fala que as mulheres se alegravam cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E o texto fala que um espírito maligno se apossou de Saul, que ele teve crise de raiva e ele saiu para matar Davi. Então, agora Saul, o foco dele é matar Davi, porque ele vê em Davi uma oposição à vida dele, né? E aí nós vamos ver que Davi, Mical, né? A filha de Saul amava Davi, e aí isso é contado a Saul, e isso vai agradar a Saul, e eu lhe darei para que ela lhe sirva por laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. E aí Saul lança um desafio para Davi, né, de ir para a batalha, né? E ele fala qual é o desafio para que Davi se tornasse genro do rei. E ele vai, ganha a batalha e se torna genro do rei. Jonathan vai ser o intercessor de Davi, porque todas as vezes que a fúria, né, o espírito maligno toma Saul quer matar Davi, e ele começa a armar emboscada e movimentar tudo e todos para que Davi fosse morto. E aí nós vamos ver a figura de Jonathan, né, intercedendo por Davi, até mesmo diante do seu rei, tentando trazer uma consciência a Saul. Ele diz: não peque, rei, contra o teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Os seus feitos para contigo têm sido muito importante. E aí nós vamos ver que ele fala, olha, ele tem arriscado a vida dele, e por um tempo Saul atende aos conselhos de Jonathan, mas logo em seguida nós vamos novamente ver Saul procurando Davi para matá-lo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar o nosso coração diante de Ti, a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.